Oi, oi, boa tarde, tudo bem? Vou compartilhar a live aqui, conforme as pessoas forem entrando. Só um minutinho. Estou aqui compartilhando. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Clica no aviãozinho, compartilha a live. Nosso tema hoje é inteligência emocional. Vamos entender um pouco o que é inteligência emocional, de que forma que nós podemos agir. Então vai compartilhando a live. Vou mandar aqui para mais algumas pessoas e a gente já começa. Oi, Vivi, boa tarde. Vou esperar o pessoal aí entrando. Tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Passaram bem? Tá tudo certo? Vamos começar então nossa segunda live hoje. O tema é inteligência emocional, né? Antes de começar a falar o que é a inteligência emocional, de como ela funciona, de como que ela pode estar nos ajudando, nos auxiliando no nosso dia a dia, eu gostaria de falar para você que você é um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Porém, só depende de nós mesmas dar certo ou errado. Os recursos que nós precisamos para dar certo já se encontram dentro de nós, já se encontram dentro da nossa própria história. E antes assim de começar a falar sobre a inteligência emocional, eu queria estar compartilhando algo importante, a gente perceber a importância do nosso cérebro, qual a importância do cérebro humano com as nossas emoções, né? O cérebro humano, ele é um órgão do sistema nervoso central e ele é um órgão muito importante para o nosso corpo, para o movimento, para a percepção, para as emoções, para a inteligência, né? E o que eu queria compartilhar com vocês, não sei se vocês sabem, né? O nosso cérebro, ele tem ali a parte da mente consciente e a mente inconsciente. E o que é, como que coordena, como que age a nossa mente consciente? A nossa mente consciente, ela coordena ali o conhecimento e a tomada de decisão. E a nossa mente inconsciente, ela é responsável pelos impulsos e pelas emoções, né? Sendo que 95% do nosso cérebro ele age de forma inconsciente e apenas 5% de forma consciente, entende? Por isso que é importante ali a inteligência emocional, para a gente poder perceber e gerenciar. A gente não consegue controlar as nossas emoções, mas a gente consegue perceber, e ao perceber, dali a gente vê, de que forma que eu vou agir diante dessa emoção. Não sei se tá um pouco complicado ou se vocês estão conseguindo acompanhar, né? E agora vamos começar a falar sobre inteligência emocional, um assunto que tem muita gente falando sobre inteligência emocional, é um assunto que está em alta, vamos dizer assim. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional nada mais é do que a nossa habilidade de perceber e administrar as nossas emoções. E como assim perceber e administrar as nossas emoções? É algo tão certo, tá bom, então tá tranquilo, vou continuar aqui, tá? É algo tão importante, mas é um assunto pouco falado, né? Não é ensinado para nós a lidar com as nossas emoções. Nós não somos ensinados, né? E é algo muito importante a gente ter essa percepção,
no nosso dia a dia, entende? Pelo menos eu não fui ensinada a lidar com medo, com a raiva, com a tristeza, com o amor, com a alegria. A gente não é ensinado a isso, né? E pelo contrário, nós somos ensinados não fica triste por bobagem, não é nada, para de chorar, engole o choro, o menino não chora, né? Então são essas coisas que são ensinados para nós no decorrer da nossa vida, a gente reprimir as nossas emoções e não a gente lidar, perceber com ela e lidar com as emoções, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Acontece, a Vivi tá aqui também, né? A Vivi me faz algo e aquilo ali me gera raiva. Qual que é o meu instinto? O meu instinto é reagir, né? O que ela me fez e depois gera aquela culpa, gera aquele arrependimento porque eu terminei explodindo com a Vivi sem querer. E quem nunca, né? Quem nunca, assim, acontece uma coisa e você age ali por impulso, você reage e aquilo ali depois você se arrepende daquela atitude que você teve, né? E qual que é o problema da gente deixar as nossas emoções nos dominar? O problema tá no excesso, como eu falei na live anterior. O problema não tá em a gente sentir medo, em a gente sentir tristeza, em a gente sentir raiva. Isso é seguro para nós. O problema tá no excesso. O problema tá em todo o excesso e quando as emoções nos dominam. Isso termina causando doenças, termina causando dificuldade em lidar com as pessoas, em executar tarefas, termina gerando insegurança, termina gerando procrastinação, gera dependência emocional. Então, a gente não saber lidar com as nossas emoções termina causando prejuízo para a gente, né? Termina causando doenças físicas e doenças emocionais também. Então, por isso que é importante a gente entender, perceber e dali pensar como que eu vou agir diante dessa situação, como que eu vou agir diante dessa emoção, como que eu vou agir diante do medo, como que eu vou agir diante da raiva, até da alegria. A gente tem que saber de como agir. E dar uma pausa aqui, tomar meu cafezinho. Me contem aí, vocês estão com o café de vocês? Tá tudo certo? E nisso nós vamos reprimindo as nossas emoções. A gente começa a trabalhar ali no automático, né? A gente, em vez de agir, a gente reage. Isso termina prejudicando a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor, né? Esse mal da gente não saber lidar com as nossas emoções não é uma coisa que faz mal somente pra gente, mas termina atingindo a nossa família, termina atingindo os nossos amigos, as pessoas que estão próximas ali a nós. A Vivi tá com chimarrão, eu tô com um cafezinho e água. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês pensassem, se quiserem responder aqui, eu vou tentar acompanhar, mas eu gostaria que vocês parassem e pensassem. Quantas vezes no dia, no teu dia a dia ali, você para e se pergunta como que você está hoje? Como que você está se sentindo? Como é que está? Como é que estão as coisas aí dentro? Kathleen tá com café, isso aí, meninas. Então, quantas vezes você para no seu dia a dia e se olha no espelho? Olha para você. Isso raramente acontece. A gente raramente faz isso, de parar e se perguntar como que eu estou hoje? Como que eu estou me sentindo? Raramente a gente para e olha para dentro de nós, de como que tá as coisas aqui dentro. A gente tá sempre no automático, sempre no
na correria do dia a dia, sobrecarregadas, e a gente termina que a gente não olha para nós. E a gente precisa cuidar de nós mesmos. Nós precisamos cuidar de nós. Eu só posso amar o meu próximo, eu só posso servir ao meu próximo quando eu amo a mim mesma e cuido de mim, me acolho, os meus sentimentos, as minhas emoções. Deixa eu ver aqui o que vocês estão compartilhando. A Vivi disse, eu nunca me fiz essa pergunta. Então já anota aí, Vivi, e começa a parar no teu dia a dia e se perguntar como que eu estou hoje, como que eu estou me sentindo. A Vanessa, nossa, não paro para pensar nisso, paro para me olhar. Meninas, isso é muito importante, a gente parar e olhar para nós mesmas. A Kathleen já faz, me autoavalio, o que preciso melhorar, exatamente, verdade. Só no Twitter, deixa eu ver. Me peguei pensando agora que isso nunca acontece por aqui. É isso, meninas, de como é importante, né, a gente ter essa percepção. Antes da terapia, eu também não me fazia essa pergunta, sabe? Eu nunca parava assim e me perguntava como que eu tô hoje, o que que eu tô sentindo, né? Ou então, tô me sentindo triste, por quê? O que que tá me gerando essa tristeza? Da onde que vem essa tristeza, né? Ou dessa raiva, da onde que tá vindo isso? E aqui eu queria já ir ali para os últimos momentos, mas antes de finalizar, eu vou fazer recapitular aqui para quem entrou depois, né? Sobre o que eu falei. Eu falei ali um pouco que nós somos um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Os recursos que nós precisamos encontram dentro de nós. A gente dá certo ou a gente dar errado na vida só depende de nós mesmas, né? E ali o que é a inteligência emocional? É a habilidade da gente perceber e administrar as nossas emoções, de como que a gente vai lidar diante do medo, da raiva, da alegria, do amor, da tristeza, né? Falei ali um pouco sobre o cérebro humano, de como que ele funciona, que ele funciona 95% do nosso cérebro, ele age no inconsciente, de forma inconsciente, e apenas 5% de forma consciente, sendo que no inconsciente está os impulsos, está as emoções. 95% está emoção, está a gente agir por impulso, e apenas 5% do nosso cérebro age de forma consciente, que é ali o conhecimento e tomadas de decisões. Então, por isso, é importante entender a inteligência emocional. A Márcia está dizendo, nossas ações influenciam nas nossas emoções. Exatamente, exatamente isso. E eu queria compartilhar agora com vocês de como a gente gerenciar as nossas emoções. Que ao invés da gente começar a reagir, a gente parar, analisar, pensar, acolher aquela emoção, daí sim agir, não reagir. Que a partir de hoje a gente comece a agir antes de reagir, né? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi o estado de presença. O que é esse estado de presença? É o aqui, o agora, o hoje. Quantas vezes já aconteceu? Vamos dar um exemplo. Eu tô aqui conversando com a Márcia, né? E de repente a Márcia tá aqui conversando comigo, mas a mente dela tá pensando o que eu tenho que fazer de almoço, o que eu tenho que fazer mais tarde, eu tenho que arrumar a casa. Então a Márcia tá aqui conversando comigo, mas a mente dela tá trabalhando, a mente dela tá em outro lugar, a mente dela tá nas coisas que ela tem que fazer depois. O estado de presença é exatamente a gente ter essa percepção do aqui e o agora. Eu tá aqui conversando com vocês
e somente isso. Eu não estar pensando nas outras coisas que eu tenho que fazer depois. Isso é um ponto muito importante para a inteligência emocional. É o estado de presença. Vamos ver o que a Vivi falou aqui. O que me ajudou a ser menos reativa foi uma palavra que diz para sermos tardio no falar. Exatamente. E o segundo ponto, entender o nosso ciclo menstrual. Para nós meninas, para nós mulheres, isso é muito importante, porque os hormônios, eles influenciam no nosso emocional. Então, nós mulheres, nós precisamos entender as nossas fases, entendeu? Vamos supor assim, eu tô na fase menstrual, eu fico mais ali reprimida, eu fico mais quieta, eu fico mais na minha. Então, é importante eu entender que aquilo ali é por conta do hormônio. Não porque eu tô triste de alguma coisa, mas por conta ali do ciclo, termina gerando essa emoção. Depois eu vou fazer uma live explicando melhor ali sobre o ciclo menstrual e as potencialidades, né, nas tomadas de decisão, que tem momentos do ciclo que nós vamos estar mais decididas, mais ativas, mais alegres. E daí o terceiro ponto, o não julgamento. Isso é muito importante também, a gente não julgar. O não julgamento, sabe? Às vezes a gente chega no trabalho e a pessoa tá com uma cara assim, séria ou tá brava, mas a gente não conhece a história daquela pessoa, a gente não sabe a história dela, a gente não sabe com o que ela teve que lidar antes de chegar até o trabalho, a gente não sabe pelo que ela tá passando. Então isso também é um ponto importante para a inteligência emocional. Vamos lá? E para o último, autoestima. Autopercepção positiva de nós mesmas. Nós precisamos ter autoestima positiva, certo? Então, vamos lá? Gerenciamento emocional. Primeiro, estado de presença. Segundo, entender o nosso ciclo menstrual. Terceiro, não julgamento. E o quarto, autoestima, autopercepção positiva de nós mesmas, certo? E agora, assim, para finalizar, as minhas lives, elas são rapidinhas, tá? Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês algo que eu tava lendo enquanto eu tava ali fazendo a live, e o Espírito Santo, ele me lembrou desse versículo, né, que é o Gálatas 5:22, que o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E que vocês possam também meditar nesse versículo, Gálatas 5:22, ali os frutos do Espírito, tudo que nós precisamos, como eu falei antes, encontra-se dentro de nós mesmos. A alegria, a delicadeza, a bondade, o domínio próprio, tudo se encontra dentro de nós. Todos os recursos que nós precisamos está dentro de nós mesmas. Obrigada, muito obrigada. Recebemos chaves dessa live. Obrigada, espero que vocês tenham gostado, né? Tô finalizando. Vou deixar a live salva para vocês compartilharem com mais pessoas, né? Para que essa palavra, para que essa live possa também chegar nas pessoas que precisam, né? É importante a gente ter esse conhecimento da nossa inteligência emocional, né? Como é importante a gente saber, perceber, e se perguntem, parem no decorrer do dia a dia de vocês e se perguntem como eu estou, o que eu estou sentindo. Tenha ali um momento a sós, cuide de vocês, cuidem das suas emoções, cuidem do seu bem-estar. Nossa família é importante, muito. Nossa família é o nosso primeiro ministério. Mas nós precisamos cuidar de nós, nós precisamos estar bem, nós precisamos nos amar. Ali a palavra de Deus, ela fala sobre amar o próximo
como a ti mesmo. Então, só pode olhar com amor para o teu próximo quando você primeiro olha com amor para você, quando você cuida de você primeiro, quando você cuida do seu jardim, quando você cuida das suas emoções. E é isso que eu queria compartilhar, sempre nos deixa com gostinho de quero mais. Muito obrigada por vocês estarem aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que possa ter acrescentado algo na vida de vocês. E se permita cuidar de vocês, se permitam ser leve, se permitam olhar para você, olhar para sua história de forma amorosa, olhe para você com amor, respeite os seus limites, também. E não se esqueçam, vocês nasceram, nós nascemos para voar, nós nascemos para dar certo. Quando uma mulher se cura, quando um homem se cura também, gerações se curam. A gente não está curando só a nós, a gente está curando a nossa geração, a gente está curando a nossa família, os nossos filhos. Vou ler aqui as mensagens. Sempre nos deixa com gostinho de quero mais. Amei seu jardim, cuidar de mim. Amei, Vivi. Eu amei, já tô na expectativa pela próxima live. Deus continue te abençoando. Muito obrigado, meninas. Muito obrigada por terem vocês aqui. E é isso. Um beijo, uma ótima semana para vocês. Uma semana abençoada, poderosa. E antes de finalizar aqui, me deixem lá um comentário, me chamem no privado, no WhatsApp e me diz o que vocês acharam, deixem o feedback, isso é importante para mim, para saber como que eu vou conduzir nas próximas lives. Pode falar questão de horário, de dia da semana, se uma vez por semana, se a cada 15 dias, né? Então deixem ali o comentário de vocês, é muito importante, tá? Muito obrigada, de nada, Dai, um abraço, fiquem com Deus.